Alô, internautas! Estamos começando mais um Em Alta Podcast. Hoje o nosso tema é possível separar a arte do artista? Eu sou Luna e agora eu vou chamando pra vocês o restinho da minha bancada. E é isso. Mais uma vez falando o restinho. Eu acho que não foi mais uma vez, porque Cancelada. não ficou gravado da outra vez, não foi? Infelizmente, mas enfim. Mas a minha cabeça ficou registrado e aqui é a Amanda do canal Amanda Oldman. Oi, gente, aqui é a Paola e hoje eu tô sentindo aquele clima de ressaca, porque a gente fez o último episódio bêbados e agora eu tô vindo aqui pra falar sobre um assunto super sério. E então, me levem a sério hoje. Isso aí, me levem a sério, gente. Aqui quem fala é o Michael. Não, brincadeira, na verdade, quem fala é o Rodolfo. O Michael já passou essa fase. Ele é fragmentado. É isso aí, vamos lá pra mais um assunto e é isso. Hoje o nosso episódio é justamente pra não passar pano para aqueles artistas que têm opiniões conservadoras demais, preconceituosas e gostam de explanar isso para todo mundo, certo? Sim, e vai disso até pessoas, até artistas que são criminosos. E assim, a galera tá seguindo aí ganhando prêmio, fazendo as coisas, ganhando vários dinheiros e todo mundo fingindo que nada tá acontecendo. Vamos ver até que ponto a gente pode ou não passar pano ou dar biscoito pra esse tipo de gente, né? O quanto a gente pode assistir um filme. Enfim, o quanto a gente consegue separar a arte do artista nesse sentido de... Será que a arte que o artista produz compensa o como ele é como pessoa? Eu acho que, não sei, a gente pode começar por um caso... Temos dois casos, eu acho que estão em alta, né? Que são o Johnny Depp e o PC Siqueira. Que são um artista internacional e o outro artista nacional. Não sei se vocês querem começar com algum deles. Acho que os dois a gente pode falar bastante coisa sobre, né? A respeito do PC Siqueira, ainda não tem nenhuma confirmação real de que ele cometeu os crimes pelos quais ele está sendo julgado na internet, né? Mas que são muito graves, que seria a divulgação de fotografias de crianças, pornografia infantil e tudo mais. Eu não considero exatamente o PC Siqueira um artista, mas ele é bem influente, né, no meio do YouTube, e eu tenho uma amiga que ela ficou extremamente chateada ao saber de tudo isso, ela parou de consumir todo o conteúdo dele, agora nem teria como, porque ele deletou tudo que ele tinha produzido no YouTube, né, mas assim que ela soube, ela ficou extremamente triste, e ela não conseguiu separar, né? Tudo que ela já tinha visto, aquilo pra ela deixou de fazer sentido, e até porque o PC Siqueira, no caso, ele não cria exatamente uma obra, né? Ele é a obra, ele, ali no caso, ele é o que ele vende. Então, no caso dele, fica muito difícil de separar o artista, né, que cometeu algum delito do que ele cria. Eu acho que esse caso foi muito complicado e pegou todo mundo de surpresa, né? Então, até quem não gostava de PC Siqueira, acho que eu assisti os vídeos há muitos anos atrás, quando ele surgiu na internet, mas eu estava muitos anos sem assistir. E mesmo assim, me pegou de surpresa, porque é o tipo de crime que tu não espera. Assim, acho que a gente nem vale a pena ficar falando se aconteceu ou não aconteceu, porque a gente não tem como saber. Indica-se os que sim. Vamos esperar, né, o que vai ser, o que a polícia vai fazer, o que vai divulgar. Mas o que eu queria dizer é que mesmo se ele for inocentado, eu acho que ele já perdeu muito na carreira dele. Eu acho que ele já foi cancelado pela internet, assim. Tudo que eu vejo hoje em dia é tipo, ninguém quer saber, já tá meio que comprovado pela internet que foi, né? A internet já fez o seu julgamento, como faz muitas vezes. E eu acho que mesmo se acontecer, a minha opinião é essa, que eu acho que ele não vai conseguir patrocínio, não vai conseguir deslanchar a carreira dele mais. Eu acho que acabou agora. Se ele tem um dinheiro guardado, que bom, vai poder viver a vida dele, senão ele vai pra rua do amargura, digamos assim, né? Eu acho que o problema do PC Siqueira foi o seguinte, ele se defendeu e depois de ter se defendido, ele voltou atrás, porque ele deletou o post de defesa dele, juntamente com relatos, né, de até então amigos próximos que falaram que, não me surpreende e tudo mais. Acho que até essas pessoas não sabiam o quão grave era, talvez, aquele cara que fala alguns comentários e ninguém leva a sério, mas no final das contas tem um podre por trás, sabe? Então eu acho, só pelo fato dele ter apagado essas postagens que ele se defendia, mostrou que de uma certa forma ele é culpado, né? A gente não pode dizer 100%, quem vai dizer isso é a polícia, mas tudo indica que sim, porque é um crime muito grave pra gente acusar alguém 100% ou também sem defesa. Então eu acho que isso cabe mesmo à polícia e é melhor a gente esperar, ver como é que vai ser, qual vai ser o veredito, digamos assim, pra que a gente possa ter certeza e poder daí, julgar 100% algo concreto. Aos olhos do público,
público, fica difícil, né, de defender alguém que foi lá e parou de se autodefender, né? Então, fica soando mesmo como se tivesse voltado atrás e meio que se autoacusado ali. E no caso, né, que nem o Rodolfo falou, o PC Siqueira tirou fora os comentários que ele tinha feito, os textos a respeito dele não ser um criminoso, mas a gente espera que uma pessoa que não cometeu esses atos, assim, continue se defendendo, né? Continue se reafirmando, porque não vai aceitar uma injustiça acontecer. Então, o caso dele é bem complicado. E eu queria comentar uma coisa que a Paola falou, que é a respeito da cultura de cancelamento, né? Porque tem dois lados disso. Até eu e a Amanda, a gente estava comentando isso na última live, que o cancelamento, eu acho ele muito válido quando é pra mostrar uma pessoa que tá passando algumas ideias erradas. Tipo no caso da J.K. Rowling, falando que mulheres trans não são mulheres. Então, é legal essa cultura do cancelamento pra poder reafirmar o que é preconceito, o que é um pensamento legal, cancelar as pessoas que estão tendo atitudes erradas e podem influenciar outros fãs ali, outras pessoas. Agora, a cultura do cancelamento, quando é perante, sei lá, no sentido de bullying, né, de ir lá e incomodar alguém e criar caso onde não tem, é complicado porque vai ficar atrelada ao nome daquela pessoa, pode levar ela à depressão, pode levar ela ao suicídio, né? Então, tem esses dois lados do cancelamento aí. Diferente, assim, da Paola, eu não me surpreendi e eu tô num nível que, cara, se você falar pra mim que qualquer pessoa fez alguma coisa, eu não é que eu acredito, mas assim, eu não me surpreendo mais, porque eu já consumi bastante conteúdo, assim, infelizmente no cinema a gente vê muito disso, tipo, o cara, ele é um diretor, um roteirista incrível, e aí quando você vai fuçar na vida dele, você vê que ele tem acusações relacionadas a esse mesmo crime do PC, ligadas à violência doméstica, ligados a enfim, outros crimes geralmente muito ligados a essa questão de mulher mesmo. Um exemplo foi o Roman Polanski, que por mais que ele seja condenado nos Estados Unidos pelo crime de estupro, ele estuprou uma criança nos anos 70. E aí, esse ano, ele ganhou um prêmio lá no país onde ele reside atualmente, mesmo com vários protestos, enfim. Então, pensando nesse caso do Polanski e pensando em vários outros casos onde os caras saíram impunes, desde diretores renomados e até mesmo youtubers, atores, enfim, figuras públicas, eu acho que por mais que se comprove o que ele fez, eu não acredito, infelizmente, que isso vai prejudicar a carreira dele, porque a gente vive num país que dá prêmios de 1,5 milhão para uma pessoa racista, que dá prêmio de 2 milhões para um cara que pratica violência contra a mulher, que tem um presidente que tem. Então, eu acho que a gente tá mudando a passos largos, mas tá mudando, só que eu acho que vai, assim, ser 2 anos caindo em cima dele e depois as pessoas vão esquecer, infelizmente. Isso se for comprovado, tá, gente? É exatamente isso, né? A gente ainda não sabe nem se vai dar em alguma coisa ou não, né? Eu acho que muitas vezes acontece alguma coisa, a gente ouve na mídia, ouve em jornal, enfim, e fica essa coisa, não, a gente quer justiça, a internet cai em cima, faz essa cultura do cancelamento, mas muitas vezes não dá em nada, a gente não vai, às vezes, nem chegar a descobrir se realmente aconteceu ou não, se vão achar provas, se vão realmente investigar da forma correta ou não. Então é isso, né, parece que bomba, tipo assim, bombou acho que há 1 mês atrás, mais ou menos, né, de quando a gente tá gravando esse episódio, ou até mais, eu acho, né? Pouco mais. Talvez mais de um mês e meio, e eu lembro que, atualmente, meio que assim, a cada 1 semana eu pergunto pro Rodolfo, tá, Rodolfo, tem alguma notícia do PC Siqueira? Porque eu fico tipo, tá, e aí, já aconteceu, tem 1 mês e meio, eu sei, não dá pra divulgar informações, a polícia tem que ser correta, tem que ser imparcial, mas eu fico com esse gostinho de que, sei lá, talvez nada aconteça, talvez, tipo, só foi naquele momento que surgiu essa bomba, talvez agora as coisas se acalmem, e, enfim, eu fico com essa sensação de, tipo, a justiça, será que tá sendo feita? Não tá? É complicado, porque a gente tá acompanhando um julgamento ao vivo, digamos assim, né? Isso que a Amanda falou do Polanski ter ganhado os prêmios, eu acho que isso reflete a sociedade como um todo e não só no Brasil. Uma sociedade machista, na verdade, né? Porque a gente para pra pensar uma coisa. O Polanski ganhou um prêmio após ser acusado de estupro, tá? Ele é um cara branco, rico. Eu fico imaginando se ele fosse um cara negro, porque o Michael Jackson é um exemplo, né? Quantos anos e até hoje, depois da morte, ele sofre as acusações de estupro de menores e a mídia nunca deixa do pé. A filha dele deu esses dias uma entrevista falando como isso ainda afetava a vida dela, como isso afetou a vida dela no passado. Tipo,
cara morreu e ainda não tem paz nesse sentido, sabe? Das acusações que muito que se provou que foram algumas forjadas, não se obteve provas, mas até então tudo indica que ele não fez nada. E o Polanski, que foi um cara que teve provas, teve testemunha, teve julgamento, teve condenação, entendeu? Teve recurso e teve condenação de novo. E o cara vai lá e ganha um prêmio, sabe? Eu acho que a questão do mundo, assim como no Brasil, não é só machismo, mas é a questão também do racismo, né? Porque são dois exemplos parecidos que eu falo bem entre aspas, assim, mas de acusações parecidas, mas com desfechos e pós-histórias, né, do caso muito diferentes. Nesse caso aí do Roman Polanski, não só ele, né, foi, digamos, sentenciado, assim, como ele deixou claro que cometeu esses crimes fugindo para a França, né? E porque lá ele não poderia levar a sentença. E ele foi logo após, assim, ser indiciado. Então, é muito louco pensar que até hoje uma pessoa que basicamente admitiu o seu crime, ela continua solta por aí, continua produzindo coisas, sendo riquíssima, né? E ganhando prêmios e tudo mais. E nisso a gente pode fazer um paralelo também com outro artista que também cometeu um crime, e como o Rodolfo comentou, né, nesse caso racial, que é o O.J. Simpson. Ele foi um grande atleta, ele era muito famoso, muito popular. Ele matou a esposa e mais um homem que estava na casa, e isso ficou super claro, assim, que tinha acontecido, mas a sentença deu positiva para ele, né, assim, tipo, ele não foi julgado por isso. Muitos anos depois ele ganhou uma sentença muito ruim a respeito de, sei lá, posse de drogas, venda, alguma coisa do tipo, não lembro bem o que era, mas ele continua até hoje na mídia sendo falado a respeito, como ele era culpado, como ele tinha cometido aqueles crimes. E é válido falar isso, porque ele realmente cometeu, mas é injusto falar dele e não falar do Roman Polanski, por exemplo. Sim, e até fazendo um link com o que a Luna falou, tem um vídeo da Bel Rodrigues que eu quero deixar antecipadamente como indicação, que ela conta todo o caso. E essa tragédia com a então esposa do O.J. Simpson era anunciada, porque foi reveladas várias ligações que ela fez para a polícia, falando que ele estava agredindo ela. Enfim, teve uma vez até que um policial foi à casa dela e viu que ela estava toda espancada, e não fizeram nada. E a gente fala muito aqui do Brasil, que é um país inferior e etc., só que aqui as leis de proteção para a mulher, em casos de violência, são muito, assim, dão de 1000 a 0 dos Estados Unidos, porque lá não existe, por exemplo, uma lei como a da Maria da Penha. Se o cara ele for pego agredindo a esposa, assim, a gente tá vendo o próprio caso do Johnny Depp, vários nadas estão acontecendo. Então, imagina mulheres que não têm influência nenhuma, como o caso da Amber. Mas já puxando isso do caso do Johnny Depp, a gente pode também comentar a respeito daquele diretor de cinema, como é que é o nome dele? O diretor... Woody Allen? Woody Allen, isso, Woody Allen. Esse. A gente pode comentar Outro escroto. Exato. Porque, assim, o fato é que muitos desses artistas fizeram obras e tal que a gente gosta muito. No meu caso, assim, por exemplo, a própria J.K. Rowling, é muito triste saber que ela tem uma mente tão obtusa, né, tão preconceituosa. E aí, como é que fica a questão da arte dela para quem era super fã? E daí, digamos, alguma pessoa que seja uma mulher trans e consumia Harry Potter e adorava, sabe? Daí fica sabendo que a criadora é transfóbica. Então, é muito difícil fazer essa separação. Para algumas pessoas deve ser mais simples, mas para quem idolatrava aquela criação do artista, acaba sendo bem complicado, né? Ainda mais nessas situações, né? No caso dessa transfobia. E se tu realmente é um trans e tá vendo isso, né? Eu acho que dificilmente tu vai conseguir ou querer separar. Talvez seja uma escolha também, né? Talvez tu realmente não queira separar e tu vai botar tudo numa caixinha, porque aquilo te faz mal, e eu consigo imaginar a dor que uma pessoa dessa pode sentir. Eu nunca tô numa posição super favorável também. Eu era super fã do Woody Allen, então ele era o meu preferido diretor da época, acho que uns 5, 6 anos atrás. E começou, acho que sempre existiu, né, essa coisa que aconteceu com o Woody Allen, de terem... Toda a mídia já tinha caído em cima dele, já tinha falado o que tinha acontecido, então era algo que eu já sabia, já tinha ouvido falar, já tinha pesquisado. Mas ao mesmo tempo eu queria me vendar e queria fingir que não estava acontecendo. Isso foi muito cômodo pra mim, porque eu não sou uma vítima de abuso, não fui vítima de pedofilia, então pra mim foi ok, eu fiz isso, me arrependo, hoje em dia tenho uma visão totalmente diferente, mas eu me imagino no lugar de uma pessoa que sofreu alguma coisa parecida com os crimes dele, ou no caso do Johnny Depp também, que sofreu violência
doméstica. Como é que tu vai separar? Será que é válido separar? Será que tu deve querer separar? Às vezes eu acho que não, às vezes eu acho que depende muito da situação, e em casos como crimes desse, eu acho que não sei se é legal. Eu, numa situação, acho que eu não ia querer separar. Eu acho que vai tanto pro lado da negação, da pessoa ela não querer aceitar, mas o que eu vejo como maioria dos casos, os fãs, eles vão culpabilizar a vítima. No caso, teve acho que pouca gente sabe disso, que a Luana Piovani e o Dado Dolabella tiveram um relacionamento. E quando eles estavam juntos, ele bateu nela, enfim, deu uma BO. E os fãs correram pra acusar ela, tipo, com a Rihanna também. Eu lembro que na época as pessoas falavam, mas o que ela fez pra ele ter feito isso? Eu acho que às vezes os fãs, eles vão muito pra esse lado. O que eu acabo enxergando, às vezes, essa questão separar a arte do artista, não vai pra um debate de tipo, gente, a gente pode muito bem consumir a obra, mas ter ciência de que aquela pessoa, ela não deve ser admirada, ela não deve ter tanta influência. Vai mais por um lado de, tipo, passar pano, sabe? Pra mim, como o Rodolfo falou, que, tipo, se a gente for olhar quem são esses caras que estão impunes, a gente encontra um denominador comum. São homens brancos e ricos, poderosos, super influentes. A gente não vê homens negros, a gente não vê mulheres, a gente não vê LGBTs. Então, pra mim, o debate do vamos separar a arte do artista porque a obra dele é maravilhosa, vai muito mais para um lado de tipo, vamos desculpar um homem pelo que ele tá fazendo, sabe? Infelizmente, eu vejo as pessoas muito indo mais para esse lado. Essa questão aí que envolve o Johnny Depp e o caso com a Amber Heard, né? Recentemente, acho que foi até esse ano, lá mais pro início, tinha saído alguns áudios dela falando coisas no telefone que acabavam fazendo com que o lado da história dela também não fosse tão crível, né? Mas agora saiu o contrário, de novo, do Johnny Depp tendo conversa com o Paul Bettany, que também é ator, e falando coisas horríveis sobre ela, inclusive sobre matar, sobre estuprar, e aí a gente vê que a índole dele realmente não é boa, né? E já puxando também o gancho da J.K. Rowling, não só ela fez comentários transfóbicos, como ela também, né, passou o pano pro Johnny Depp, porque ela contratou ele pra fazer o filme, né, bem no auge que era o pico, assim, do caso dele com a Amber Heard ali de agressão doméstica, né? Então, nesse sentido, pra quem gosta dessas obras, é importante realmente separar, né? Porque senão vai continuar se decepcionando. Sem falar que, se a gente pensa num filme tipo Harry Potter, tem que pensar que ali teve outras pessoas que fizeram parte, né? O elenco, a produção, todo mundo fez parte dessa história, e essas pessoas não merecem que caiam no desgosto, né, por causa de comentários aí de um ou outro que fazia também parte dessa grande produção. Então, por isso foi muito importante quando saíram os comentários transfóbicos da J.K. Rowling, os atores, como o Daniel Radcliffe, Emma Watson, o Eddie Redmayne, eles irem a público e se mostrarem contrários. Porque muita gente que é fã poderia acabar caindo nos comentários dela e tipo, acreditando que realmente mulheres trans não merecem ser consideradas mulheres, né? E com essa boa índole dos atores de ir atrás de defender o público LGBT, é o que a gente precisa levar em consideração, né? Eu quero fazer um link com o que a Paola falou antes, com o que a gente tinha comentado antes, que é da cultura do cancelamento. A Paola falou antes assim, porque antigamente eu passava pano, entre aspas, assim, pro Woody Allen, mesmo sabendo dos escândalos que ele fez. E eu queria fazer um link desse com a questão da cultura do cancelamento, que é o fato de pessoas pegarem tweets de famosos ou não famosos, enfim, o que o cara falou há 10 anos atrás e usar isso como uma arma contra ele agora, mesmo quando sabendo que a pessoa tá pensando daquele modo diferente hoje em dia. Porque assim como a gente vive numa sociedade machista, a gente vive numa sociedade homofóbica, gordofóbica. Então, eu, Rodolfo, já fiz muita piada gordofóbica e homofóbica na minha vida quando eu era mais novo. Eu tinha meus 12, 13, 14 anos. Então, assim como a gente tem que aceitar que o mundo muda, que o mundo evolui,
que o mundo tá em uma recuperação, em um desenvolvimento como sociedade, a gente tem que aceitar que as pessoas pensam diferente também, que as pessoas evoluem seus pensamentos e que as pessoas evoluem as atitudes que elas têm. E geralmente quando cai essa coisa de, descobriram um tweet do fulano de 15 anos atrás que ele falava que chamava o ciclano de gordo, sabe? E as pessoas pegam e caem em cima do cara, só que hoje em dia o cara, tipo, um cara super ativista, o cara corre atrás, o cara defende, o cara investe dinheiro muitas vezes, não que dinheiro seja tudo, mas eu tô dando um exemplo, luta pelas causas sociais nas redes sociais, enfim, e fora das redes sociais também. Então eu queria só colocar só um ponto, assim, a gente não precisa nem debater isso, eu queria colocar mais como uma reflexão, o como essa cultura do cancelamento é delicada por acabar muitas vezes cancelando pessoas que já pensam diferente. Eu acho que a gente tem que ter, talvez, se tiver uma cultura do cancelamento atual, né? Sobre como a pessoa tá agindo no agora, porque eu acho que isso pra sociedade, no geral, é o mais importante. E que atire a primeira pedra, né? Quem nunca falou merda na internet, lá quando era criança, pré-adolescente, adolescente, não tem como, gente. Eu também, acho que hoje em dia, se catassem tudo que eu já fiz na internet, tudo que eu já falei, e se eu fosse famosa, estaria cancelada também. Hoje em dia eu sou uma pessoa diferente, como eu dei esse exemplo do Woody Allen. Não passo pano, não gosto mais de assistir, porque me dá um ruim, me dá uma sensação muito negativa de ter tudo isso que tá ao redor, né, desses filmes. Aconteceu, já foi, acho que a gente evoluiu, e não só a gente, né, eu acho que o mundo de antigamente achava que era ok fazer piada de gordo, achava que era ok fazer piada de gay, acho que era tudo que a gente consumia, era praticamente isso, né, comédia era isso, o que era engraçado era rir do outro, e acho que melhorou tanto, claro, tem muito que melhorar, com certeza, mas acho que nesse sentido a gente já tem melhorado muito, as pessoas já estão numa outra geração, né, acho que essa geração atual, a de agora, dos jovens de agora, já é totalmente diferente, eu consigo ver pessoas que têm 18, 19 anos hoje, o quanto eles são melhores do que eu era quando eu tinha meus 18, 19 anos. Então, acho que é muito válido a gente pensar por esse lado. E acho que quando o Rodolfo tava contando essa situação, me veio na cabeça o Felipe Neto. Não sei se tu tava pensando nele na hora ou não. Não tava pensando. Mas me veio ele, porque ele também é da época do PC Siqueira, né? Acho que os dois também começaram juntos. E o Felipe Neto surgiu, acho que vários tweets que ele fez antigamente, 10 anos atrás, coisas que ele falou que não foram legais, mas hoje em dia ele se mostra uma pessoa diferente. Não sei até que ponto também, também não sigo, não acompanho, mas eu vi a ação que ele fez, acho que em São Paulo, né, comprando... Como é que foi esse rolê? Os livros que foram proibidos na Bienal, né? Tinha Um Beijo Entre Homens no quadrinho da DC, eu acho. E daí o governador quis proibir, o Felipe Neto foi lá, comprou todos os livros antes da recolha pela prefeitura na Bienal e distribuiu pra todo mundo na rua. Esse é o tipo de ação que eu acho que o Felipe Neto de antigamente nunca faria, né? Então, eu acho que a gente não pode daí julgar ele pelo que ele foi. Acho que a gente tem que realmente julgar pelo agora. É o válido, né? Um dos problemas dessa cultura do cancelamento é a questão de que o que tu fala na internet, hoje em dia, basicamente não tem como remover. Porque se tu for uma pessoa de influência, alguém vai dar um print naquilo e vai ficar pra sempre atrelado ao teu nome. Digamos, por exemplo, que o caso do PC Siqueira seja realmente fake news. Seja algo que alguém inventou pra pegar ele, sabe? E aí o nome dele vai estar unido à palavra pedófilo em diversas matérias que nunca vão ser deletadas. Vai estar pra sempre no Google o nome dele atrelado a isso. Quais outras empresas vão querer contratar, mesmo que ele seja julgado inocente, vão querer contratar ele pra fazer merchandising, se quando digitar o nome dele logo vai aparecer essa palavra ao lado, entende? Então, essa cultura do cancelamento, ela é bem perigosa nesse sentido. Assim que nem o Rodolfo falou, que as pessoas vão lá e buscam comentários de 15 anos atrás, né, para julgar um ídolo que elas não gostam, que é aí bem o fator de hate, né? O hater vai lá e procura alguma coisa pra julgar aquela pessoa. É complicado, porque a gente não sabe se hoje em dia ela ainda mantém ou não esse pensamento, a não ser que ela tenha mesmo já publicado atualmente algum comentário assim. Que pra mim a cultura do cancelamento, ela é seletiva. É apenas isso. Tem várias pessoas não só dizendo coisas horrorosas, mas fazendo e ninguém fala nada. E tem também a pessoa que, cara, faz um comentário que às vezes é infeliz, não é? Você percebe que a pessoa, ela falou na inocência. Que você percebe que muitas vezes é um comentário infeliz que a pessoa, ela falou sem pensar. Dá pra perceber, gente, na cara que a pessoa falou sem pensar, falou sem querer. E aí vai lá a patrulha do cancelamento correr pra cancelar a pessoa. Nisso também dá pra incluir os casos, por exemplo, daquele ator, o Timothée Chalamet, né? Que ele é bem jovem.
E ele fez algum filme recentemente com o Woody Allen, né? E no caso, as pessoas, certamente alguns fãs ou não fãs dele, ou enfim, pessoas da internet, haters, queriam cancelar ele por estar fazendo o filme de um diretor que é acusado de pedofilia, né? De abuso sexual e tudo mais. Mas, em compensação, a gente tem que pensar pelo lado do ator também, que precisa trabalhar, né? Então, muitas vezes ele é atrelado ao estúdio e o estúdio não dá a possibilidade dele escolher os filmes. O estúdio escolhe por ele e ele tem que fazer aquele filme por contrato. Então, é importante mencionar que, por exemplo, nesse caso do Timothée, ele acabou usando o cachê dele para causas sociais. Então ele não se beneficiou do cachê que veio de um filme que era dirigido por um diretor pedófilo, né? E isso é muito legal. Ele tentou fazer valer de outra forma o trabalho dele, mesmo que ele não quisesse estar ali naquele momento. Ele fez porque tinha obrigação com o estúdio. Então, é bom quando também os próprios atores e profissionais conseguem demonstrar a sua índole, né, a respeito dessas opiniões públicas. Porque se ele não tivesse feito isso, provavelmente o cancelamento dele ia continuar correndo na internet, ia ser pesadíssimo. Então é legal quando acontece situações diferentes assim. Eu acho que junto com ele a gente também pode, acho que aquela menina que eu sempre esqueço o nome, a menina do Juno, a Ellen Page, né? Isso, perfeita, isso. Ela também, se eu não me engano, foi, não sei se ela contracenou com ele no mesmo filme ou num outro filme do Woody Allen recente, e ela fez a mesma coisa, ela doou todo o cachê pra alguma outra causa social. Eu acho muito legal esse tipo de iniciativa, acho incrível, mas ao mesmo tempo eu não entendia isso até então, não é algo que se fala, pelo menos eu era totalmente ignorante sobre isso, eu não sabia essa coisa de que o ator, ele realmente tem um contrato fixo, ele tem que cumprir, enfim, acho que essa parte pro público normal que assiste cinema e que não procura saber, isso fica meio que esquecido, as pessoas não sabem, então elas acham que o ator realmente escolheu fazer aquele filme por livre e espontânea vontade, e a gente não sabe o que passa nos bastidores, né? Acho que essa coisa do cinema se perde em algum caminho e essa informação não chega realmente ao público normal, digamos assim. Eu realmente, na pura ignorância, eu não sabia como é que funcionava esses bastidores, né? E deve ter muita coisa que acho que a gente não tem nem ideia de como acontece, como é que são feitos esses contratos, as cláusulas, a duração, como é que tudo isso funciona, né? Eu vou roubar o lugar da Amanda rapidinho, só pra falar sobre essa questão aí da Paola, que ela comentou agora. Porque muitas vezes o ator, quando ele vai fazer um filme, digamos, com um determinado diretor, e ele realmente quer fazer aquele filme, ele fez a audição no estúdio para atuar na produção, acaba que o estúdio fecha um contrato que diz: você vai fazer esse filme, mas você vai fazer mais outros, sei lá, 3 filmes com o nosso estúdio. Digamos que seja a Warner. Você vai fazer tal filme, mas na sequência vai fazer mais 2. Esse é o nosso contrato para você participar dessa produção. E aí ele fica atrelado ao estúdio, independente de quem vai ser o diretor, de quem vai ser o produtor, o roteirista, ele vai ter que fazer os próximos filmes que o estúdio designar. Então... Meu Deus, as cegas, né? Literalmente as cegas, sem saber quem vai ser o diretor, como é que vai ser o filme, qual vai ser o personagem. Exato. E aí, por exemplo, às vezes a gente vê um ator que a gente gosta em um filme que é meio meia boca, assim... E é isso que eu penso pela primeira vez que eu vejo. Eu penso assim, nossa, ele fez esse filme só porque ele estava sendo obrigado mesmo. E é por isso que rolam coisas assim. E que os atores não conseguem sair de diversas produções por contrato. E é por isso que eu, particularmente, consigo sentir mais afeição por artistas que se posicionam socialmente, politicamente, do que os artistas que se fazem isentão. Porque, além da pessoa ela tá se arriscando, tipo, com publicidades, porque às vezes uma pauta que ela defende pode não ser considerada family friendly por alguma marca e a pessoa não queira contratar, ou ela pode estar se arriscando futuramente um estúdio não querer contratar por ela ser considerada uma pessoa que se posiciona demais, enfim, jogo de interesses. Tem também esse lado que corre pelos bastidores, da pessoa ela ser considerada como hipócrita, mas ela não ter culpa. Por exemplo, a Ellen Page, ela defende várias pautas a favor das mulheres, LGBTs, crianças, e pode ser que aconteceu isso com ela, que ela foi obrigada a fazer, só que, as pessoas não sabem disso, do que tá por trás. E aí a pessoa, ela corre o risco disso, tipo, de ter essas duas questões na vida dela, de depois as pessoas olharem e falar, ela é uma hipócrita, aí ela, tipo, fala mal, mas se posiciona e tá ganhando dinheiro em cima de um cara que faz esse monte de coisas. Então,
Por isso que eu não consigo hoje ser fã, assim, de uma pessoa que faz a isentona. Que, ai, não, mas não é assim, lá. Só tem vezes em que vai muito longe essa questão do cancelamento e de julgamento de determinados artistas. Recentemente estava rolando aquela hashtag Black Lives Matter, né? E todo mundo estava postando um quadrado preto nas redes sociais. Quando a Emma Watson postou na rede social dela, ela colocou uma bordinha branca em volta do quadrado. Porque todas as fotos que ela posta tem uma borda branca. Então isso é meio que um estilo da artista na rede social dela. Porém, muita gente caiu em cima dela como se ela estivesse tentando embranquecer o quadrado, sabe? E ela não tá sendo fiel à causa, colocou uma borda branca, ela deveria ter postado só o quadrado preto e tudo mais. Bichinho, calma aí. E aí é complicado, Mas que absurdo, porque, por exemplo, Pra quem não tá vendo, a Luna tava fazendo carinho no gato e ele tava tentando impedir a nossa gravação do podcast. Eu acho que ele não concorda com o que a Luna tá falando. Ele não gosta muito da Emma Watson, porque ele sabe que talvez eu cancelado. ame ela mais do que ele. Os ciúmes, olha os ciúmes. Mas, enfim, essa questão da Emma Watson, por exemplo, foi um julgamento de graça, sendo que ela estava levantando uma causa também, sabe? Então, às vezes vai muito longe o que o pessoal da internet, os haters ou a galera do cancelamento acaba indo atrás para poder criar uma polêmica, né? É problematizar a troco de nada, né? Parece que é o tipo de pessoa que vai problematizar qualquer coisa que aparecer, tipo, até o fundo branco, como se ela estivesse embranquecendo. Olha que absurdo, parece uma piada, né? Pensar assim. E o que eu queria falar também, é um ponto que acho que a gente ainda não tratou, sobre o fato de que a gente tem uma cultura, acho que no Brasil, mas eu acredito que no mundo inteiro seja assim, de a gente não conseguir separar a arte do artista desde o início, né? Então, a gente tá acostumado a idolatrar. A idolatria do ator, a idolatria do diretor. E acho que isso começa muito cedo, né? Eu me lembro de quando eu era criança, literalmente criança, de ver novela e gostar de um ator ou de outro, gostar do trabalho que aquela pessoa fazia. E o trabalho não era retratado, por exemplo, em notícias, assim, né? As notícias que apareciam dos atores famosos da Globo, tão longe de ser sobre o trabalho que eles estão fazendo, qual que é a produção que eles estão participando agora, qual que é o plano pro ano que vem. É sempre aquela coisa, fulano foi visto com ciclano, em beijos, no Carnaval do Rio. Tipo, umas coisas assim. Tu tá então, falando a gente tá do Marcelo sempre... Adnet? Mas poderia ser, né? Poderia ser. Fica a dica, né? Não quero citar nomes, mas é que isso. todas as manchetes são iguais, né? Assim, tipo, esse texto. Só muda o nome, né? Muda o nome. É impressionante. Isso é uma coisa ridícula e caricata do Brasil, mas eu acho que até nas produções hollywoodianas isso acontece, né? Mas desculpa interromper, um clássico é Caetano Veloso estaciona o carro na Orla do Rio. Essa é clássica da internet, pelo amor de Deus. Não dá, pelo amor de né? Deus. Não dá. Acho que antigamente tinha ainda mais esse tipo de notícia. Eu lembro de consumir, literalmente. Eu lembro da minha avó comprando revista assim. Lembro de ir em lugares que tinha na sala de espera de médico e tinha também essas revistas pra tu folhear. Então a gente tá acostumado a ver aquela pessoa e não saber que é um ator, que é tipo um profissional. É um profissional, ele não é teu amigo, ele não é uma pessoa que muitas vezes tu vai querer se espelhar porque tu realmente não conhece. Às vezes a gente esquece que a gente não conhece aquela pessoa. A gente tá acostumado a ver na TV por anos, mas aquele é o trabalho dela, não é a pessoa. Então, realidade, né, gente? acho que isso é muito difícil separar. Eu não acho que eu consiga também separar 100%, mas eu vejo que é um problema de todo mundo, né? É muito difícil. Então, a gente tá acostumado a ver a pessoa seguindo uma trajetória, dela vem, por exemplo, PC Siqueira, outras pessoas assim, largam uma bomba dessa. E é como se a gente conhecesse, é como se, tipo, nosso PC Siqueira, como se ele fosse meu amigo, como se eu conhecesse ele e eu tivesse, tipo, chocada. Mas não, a gente não conhece quem ele é de verdade por trás, a gente não conhece o Woody Allen de verdade, a gente vê uma coisa falsa, né? O que eles querem mostrar pra gente, os crimes que eles fazem, com certeza não vem ao público tão fácil, né? É que tem esse rolê de você ter, dos caras capitalizarem a pessoa, né? Tipo, vai muito além da obra, tem que capitalizar a pessoa também, porque aí vai chamar ainda mais bilheteria. Hoje eu tenho esse rolê de conseguir separar, assim, de conseguir consumir o filme de uma pessoa e gostar do filme, só que meio que pegar o mod da pessoa. Óbvio que tem alguns casos que, por exemplo, o Woody Allen, hoje eu, por sentir essa raiva, né, que nem a Paola falou, eu não consigo assistir do Woody Allen. Mas no caso do Quentin Tarantino, eu já consigo assistir um filme dele. Antes, eu era muito fã dele, porque foram através dos filmes dele que eu comecei a me interessar por cinema. E aí eu sempre via que o Spike Lee criticava muito ele por conta de como ele construía personagens negros, como
Os diálogos que ele escrevia eram problemáticos e, gente, a minha decepção foi descobrir que Tarantino acredita em racismo reverso, porque ele tava falando, o Spike, ele falou assim que, tipo, infelizmente, diretores brancos não sabem escrever, diretores roteiristas brancos não sabem escrever para personagens negros. E aí o Tarantino, ele tem um filme que é inspirado no Blaxploitation, que foi um movimento que existiu nos Estados Unidos, que como negros não tinham oportunidade no cinema, aí diretores, roteiristas negros começaram a fazer filmes sobre negros para a população negra, tipo, poder se identificar. E assim, além de ser um movimento cinematográfico, também é um movimento político e social muito importante para a causa negra. E aí Tarantino se apropriou do Blaxploitation e fez um filme Blaxploitation, mas que tem ali seus diálogos problemáticos. E aí o Spike Lee acusou ele de racismo, e aí o Tarantino disse, não, mas dizer que eu como branco não posso escrever um filme sobre negros, isso sim é racismo. Então por diversas situações como essas, eu parei de admirar ele e comecei a admirar mais o Spike Lee, porque hoje as pautas que o Spike Lee defende e a forma com que ele constrói os filmes dele, eu consigo me identificar muito mais. Então, hoje eu tenho isso, assim, mas que nem eu falei para vocês, dependendo da situação. Uma questão por exemplo, eu recentemente, essa semana, né, vocês mandaram aquela treta do Johnny Depp ter falado coisas horríveis sobre a Amber Heard. E eu já não era fã do Johnny Depp desde que começou essa falação aí a respeito de abuso e tudo mais. Então eu já tinha meio que largado o ator de mão, não desconsiderando o que ele já tinha criado até então, porque eu gostava muito dos filmes antigos dele, achava bem icônico, mas parei de consumir depois de saber dessa treta toda. Porém, agora o que saiu é a respeito dele conversando com o Paul Bettany, que era um ator que eu curtia algumas produções, principalmente nos Vingadores, porque ele é o meu herói favorito nos Vingadores. Isso é muito estranho, porque ninguém liga pro Visão, mas ele era o meu favorito. E eu fiquei muito chateada, porque eu pensei, nossa, que merda que o intérprete do meu herói favorito é uma pessoa ruim, uma pessoa que faz comentários ridículos sobre uma mulher, né? E eu tô tentando separar isso na minha mente, que o Visão, ele não é só interpretado pelo Paul Bettany, ele é uma criação de uma revista em quadrinhos, ele tem um roteirista por trás, ele tem um diretor, né? Então, o personagem em si não é o ator. Assim, a gente tem que conseguir, às vezes, separar para não se sentir tão mal por gostar tanto daquela coisa que foi criada cinematograficamente, né? E nem sempre isso vai ser fácil. Recentemente também o Daniel Radcliffe foi a público, né, para defender as mulheres trans e falar que ele apoia movimentos, né, LGBT e tudo mais. E ele disse que sentia muito por quem era fã de Harry Potter e a obra havia sido estragada pelos tweets da J.K. Rowling, né? Então ele pedia que o fã tentasse separar, mas se não conseguisse, que ele sentia muito, né? Se desculpava por isso. É complicado mesmo, né? Se tu é muito fã daquilo, acaba sendo um choque, de certa forma, saber que o ator ou o escritor tem certas atitudes, sei lá, preconceituosas. Um outro exemplo que eu acho que deixa bem difícil a gente conseguir realmente separar é que muitas vezes a gente vê personagens que a gente gosta muito e pessoas que são muito legais e que tem uma vibe muito boa. Não tô conseguindo pensar em ninguém específico, mas aquele personagem que tu se identifica e que sempre faz um ator que sempre faz papéis muito legais e muito, assim, do lado do bem, digamos assim, né? E daí depois, quando tu descobre que ele não é uma pessoa legal, é um choque, né? Eu acho que várias vezes a gente já viu vídeos na internet, né? Descobrindo que o ator tal da Globo, que era, tipo, até então maravilhoso, tipo, super legal, que a gente adorava e admirava, era um baita de um escroto. Então, tipo, meio que quebra a tua expectativa, justamente porque a gente tava realmente acreditando no personagem e não no ator. A gente não tava acreditando quem era o ator, a gente tava só ligando no que a gente tava vendo na televisão, né? Essa parte que é o personagem, que, como a Luna falou, muitas vezes não tem nada a ver com o cara é só um bom ator num personagem legal. E eu só quero interromper um pouco a Luna, que ela tá com a mão levantada ali, pra falar o seguinte: isso daria um bom episódio, né? A gente falar sobre atores que não são o que parecem. É verdade. Digamos assim. Então, acho que temos bastante exemplos nacionais e internacionais sobre isso. E quem sabe, né, pra uma pauta próxima aí. Uma das coisas pra fazer essa separação, e não exatamente separação, mas uma substituição até, é uma coisa que a gente pode fazer pra ajudar a superar uma decepção, né, cinematográfica, assim, que é justamente o que a Amanda tinha colocado.
parar de assistir ou de enaltecer algum diretor, ator que tem certas considerações ruins e ir para o lado de outro, consumir as produções de outro, que nem ela fez, deixando ali o Tarantino de lado e indo atrás do Spike Lee, né? Nesse caso, é legal também pensar que dentro da indústria a gente tem, por exemplo, muitas diretoras mulheres que elas não têm o alcance que um diretor homem tem. Muitas vezes elas não têm nem a possibilidade de criar uma produção legal, porque não dão para elas os roteiros mais interessantes, né? As mulheres, elas acabam tendo um túnel muito fechadinho na indústria. E nisso tem muitas que vale a pena assistir os filmes, que têm seu estilo próprio, que são, né, grandes mulheres aí e merecem ser exaltadas. E assim como elas, também outros atores, homens também, entende? Mas é essa questão de fazer a substituição na sua cabeça. Se aquela pessoa já não tem uma conduta que é de acordo com os seus pensamentos, né? Que então procure outra para colocar no lugar e idolatrar alguém que vale a pena realmente, que produz coisas pensando no bem de todos. Só para complementar o que a Luna falou, uma situação desse ano que foi de cair o cu da bunda, foi justamente na premiação no César, que foi quando o Polanski ele venceu o prêmio, se eu não me engano, de melhor filme ou melhor diretor. Eu sei que foi uma das categorias principais. E junto com ele estava concorrendo outra diretora que ela tinha sofrido abuso sexual na infância. E o filme que ela dirigiu, que estava concorrendo junto, falava sobre isso. Inclusive, na hora que ela ouviu o nome do Polanski, ela saiu andando, xingando, porque realmente, assim, é um rolê. Aconteceu similar quando no Oscar, acho que do ano passado, ou retrasado, tava concorrendo um Infiltrado na Clã e concorrendo também o filme Green Book. E o outro filme que é Se a Rua Bill Falasse. 3 filmes que falavam sobre a questão racial, só que Green Book é um filme que ele tem uma temática assim, meio problemática, por encontrar assim, várias questões assim, preconceituosas. E aí quem venceu o prêmio de melhor filme foi Green Book. E aí na hora o Spike Lee quis sair do teatro também, porque foi um rolê muito absurdo. Só que aí ele voltou pro lugar dele, porque ninguém deixou ele sair, e ele ficou de costas. Ai, sério? Eu acho que eu vi uma foto na internet dele de costas, se eu não me engano, eu vi. E é impossível não ver, porque ele era o único de roxo, que ele foi em homenagem ao Prince, aí ele foi todo de roxo, adorei, maravilhoso. Adorei. Iniciando as indicações, então, eu trago como indicação um filme que é dirigido por uma mulher, ela também é a atriz do filme, que é a Zoe Kazan. O filme é Ruby Sparks, ele é meio que uma comédia romântica bem leve, divertido. Traz a questão também da mulher sendo utilizada ali como um meio de exaltar o homem e tudo, e como isso deve ser quebrado, né? E a Zoe Kazan, ela é uma atriz e diretora que ela é muito jovem e já tá criando coisas legais. Assim como eu também curto muito as produções da Sofia Coppola, da Patty Jenkins, enfim, tem outras diretoras legais que elas têm um estilo muito próprio visual, e eu acho que vale a pena pesquisar, gente, e mostrar um pouco do trabalho dessas mulheres, porque a gente já tem tantos homens nessa indústria, né, e a gente não vê o protagonismo feminino nessas cadeiras de poder. Eu adoro esse filme que a Luna indicou, então até me deu uma vontade de assistir agora, e puxando esse gancho, eu também vou indicar um filme de uma mulher, da Sofia Coppola, nesse caso, que é o filme Encontros e Desencontros, porque pra mim é um filme que me lembra muito, de alguma forma, os diálogos do Woody Allen. Então é pra, encontrar esse conforto no coração de saber que, existem filmes do Woody Allen que são bons, com diálogos maravilhosos, mas existem outras coisas também que vão te proporcionar momentos tão ou até mais prazerosos. Eu acho que esse é o tipo do filme que é difícil não gostar desse filme. Eu acho que ele tem tudo pra agradar quem tá assistindo. Então, eu realmente recomendo esse e gostaria de saber a opinião de vocês. Eu tenho um filme pra indicar aqui, que o nome do filme é 5150 Elm's Way. É um filme francês. Eu assisti ele muitos anos atrás e eu levei anos pra descobrir. E depois desses anos todos, um amigo nosso conseguiu achar esse filme na internet pra mim, porque eu sabia a sinopse, mas eu não sabia o nome do filme. E é um filme que se trata o seguinte, na época eu gostei muito, eu não reassisti o filme, mas é um filme bem legal. É um cara que ele sai de bicicleta pra fotografar as ruas do bairro dele,
e ele sofre um acidente de bicicleta. Ele cai no chão e ele para numa casa pra pedir ajuda. Pelo que eu lembro, é mais ou menos assim a sinopse, eu posso estar errado. Daí ele bate nessa casa, o cara pede pra ele entrar pra ajudar ele, só que ele começa a ouvir uns gritos dentro da casa. E ele vai começando a perseguir aqueles gritos dentro da casa e até que ele acha uma pessoa trancada. E nisso é que ele descobre a pessoa trancada, o dono da casa vê que ele descobre a pessoa trancada e, tipo, bate na cabeça dele, enfim, ele fica trancado dentro da casa. O filme tem toda uma história e o resumo é, ele só pode sair da casa se o cara ganhar o jogo de xadrez do sequestrador. Esse sequestrador, que é o dono da casa, ele nunca perdeu na vida um jogo de xadrez. Então o cara fala, se tu ganhar uma partida de xadrez minha, eu te deixo embora. E é um filme bem psicológico, assim, e eu acho bem interessante, um filme bem diferente pra ver. Ele é de 2009, mas eu acredito que não tem a Netflix, só através de outros meios mesmo. Agora a gente já sabe o filme inteiro, gente, então acho que talvez nem precise ouvir. Mas aí o negócio é descobrir se o cara consegue sair. Não, mas essa é a sinopse, né? Essa é a sinopse do filme. Ai. Ninguém sabe se ele consegue sair ou não. Eu não falei nada, então... Eu odeio esse tipo de sinopse, eu só queria deixar claro aqui minha frustração quando eu vou no Netflix e leio a sinopse de alguma coisa que conta o filme inteiro, me dá uma raiva. E outra coisa, não só a sinopse, mas tem trailers de filme que tu não precisa assistir o filme, porque tu vê o trailer, tu já entendeu início, meio e fim, então fica aí... mas não se aplica esse filme, porque esse filme tem outras coisas que eu não contei, tá bom? Não, tudo bem, gente. Não foi uma indireta, gente, tá tudo certo, só queria deixar clara a minha consternação. Mas, gente, um adendo sobre isso, eu acho que se a Netflix dependesse das sinopses pra vender seus filmes, eles estavam ferrados, porque as sinopses são podres, não tem nada a ver com o filme, não vende o filme, enfim. Eu quero indicar, gente, um livro que eu tô lendo que, nossa, é Eita Atrás de Eita, que é O Pacto entre Hollywood e o Nazismo, escrito pelo Ben Irwin, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, a gente vai deixar lá no Instagram direitinho o nome. E, basicamente, é um exposed de uma era de Hollywood em que os estúdios, eles tinham um acordo com o Terceiro Reich de que, tipo assim, eles falaram, se vocês não retratarem os horrores, né, da Segunda Guerra, tipo campos de concentração, preconceito e todos esses rolês, fascismo, a gente distribui os filmes aqui na Alemanha. E aí os estúdios como Paramount, Universal, Fox aceitaram. E aí acho que esse histórico, né, de Hollywood explica muita coisa do que a gente vê que é tolerado hoje em dia. E é isso, gente. Esse livro, além disso, ele também mostra algumas curiosidades sobre por que o Hitler ele gostava tanto de cinema e como que ele colocou isso dentro da propaganda nazista, enfim, como influenciava as pessoas. É um livro, gente, sério, vale muito a pena, leia. E é uma série ou um filme, Amanda? É um livro. Tá, eu achei que tinha também. É porque eu vi que tem alguma coisa no Netflix atualmente que retrata também alguma coisa sobre Hollywood, mas acho que não é nesse sentido, né? Alguma coisa de Hollywood nos tempos antigos. Não lembro. Tem uma série que se chama Hollywood, que é do Ryan Murphy, só que não mostra esse rolê nazista. É tipo, se Hollywood tivesse dado oportunidades para pessoas negras, enfim, latinas, asiáticas. É esse aí que a gente viu. Eu fiquei com vontade de ver esse aí também. Não sei se vocês já assistiram. Eu vi. Eu ainda não. Falando pra todo mundo ver. Sério? Parece vamos super ver, bom. então. Vamos ver. Top. Pra finalizar, eu queria comentar, super fora do assunto, mas eu queria comentar o que o Rodolfo tinha dito a respeito ali das notícias do Ego, que eu lembrei... Eu lembrei que tinha saído uma vez uma notícia a respeito do Chico Buarque ter ido comprar pão de chinelos. E aí, as pessoas nos comentários cantavam a musiquinha dele, assim... Comprou um baguete como se fosse o último. Eu acho que eu vi isso, gente. Isso é muito a gente genial. viu isso daí, Vamos tentar achar isso e botar no em alta ali no podcast. Vamos tentar, ou nos stories, alguma coisa assim. Até nos stories. Vamos Uma coisa sim, que eu acho pelo legal, amor de Deus. Uma coisa que eu acho legal na Luna contando história, que ela ri antes de contar a história. Então, tipo assim, ela já prepara o público pra que, vou contar algo engraçado. É tipo igual o episódio de Friends, que a pessoa, eles riem, né? Ela tem essa parte pra avisar que vai ser algo engraçado. Tipo É isso. verdade. Só ia falar que eu tenho um defeito, quando é algo muito engraçado, eu não consigo contar e eu estrago o que eu vou contar. A Luna, ela consegue se controlar. Eu começo a rir antes, eu rio. Ai, gente. Ficamos por aqui. Sigam as nossas redes sociais. Acompanhem lá os nossos stories, que sempre tem as novidades do podcast. Estamos em diversos links da Podosfera. É só clicar na bio do nosso Instagram. E é isso, galera. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Um abraço pra todo mundo e vamos pela sombra. Ai, meu Deus. Beijo, Até galera. o próximo. Até Valeu. o próximo, gente. Um beijo. E a moedinha.